Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para a resolução de algumas questões, aí vocês aproveitam, tiram as dúvidas de vocês, tá? De acordo com o nosso planejamentozinho de estudo. Então vamos nós, ó. Primeira questão, tá? Ela traz o seguinte: nós temos aí funções do solo, certo? Quando você vê aí funções do solo, diz: solos fornecem serviços ambientais que possibilitam a vida na Terra, tá? 2015, Ano Internacional dos Solos, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Nós temos aí, nesse contexto, nessa imagem, tá? Um gráfico, onde nesse gráfico nós vamos encontrar aí diversas situações. Bom, então nós observamos aí, ó, purificação da água e degradação de contaminantes, regulação do clima, ciclagem de nutrientes, habitat para os organismos, regulação de enchentes, fontes de recursos genéticos e farmacêuticos, base de infraestrutura humana, fornecimento de materiais de construção, herança cultural, produção de alimentos e fibra de combustíveis e sequestro de carbono, tá certo? Então nós temos aqui essas situações para a questão do solo. Agora vamos aqui para o comando da questão. Bom, no comando nós temos aí o seguinte: a degradação do solo é reconhecida como componente de risco para a manutenção da vida no planeta, como também das atividades que sustentam a humanidade. Então nós temos duas situações aqui na questão, tá, pessoal? Uma está relacionada à vida no planeta e a outra às atividades que sustentam a humanidade. Sendo assim, uma função do solo exposto na imagem, que corrobora a importância do solo enquanto recurso natural. Então presta bastante atenção aqui, tá, pessoal? Nós estamos querendo aqui, ó, enquanto recurso natural. Daí, pessoal, você vai lembrar que o recurso natural, ele pode ser entendido como elemento, tá? Da natureza que são úteis ao ser humano, certo? São úteis ao ser humano para o cultivo, para a vida em sociedade, no processo de desenvolvimento da civilização, ou para a sobrevivência e conforto da sociedade em geral, tá? Então, dentre esses que aparecem no gráfico quanto recurso natural para a atividade que sustenta a humanidade, né, nós podemos citar quem? Nós vamos citar aí nesse caso, tá? Fornecedor de materiais de construção, tá certo? A própria areia para construção civil. Então, ciclagem de nutrientes é uma função natural, tá certo? Herança cultural, regulador de enchentes. Então, tudo isso aqui é parte natural. Agora, quanto à atividade humana, utilizando esse recurso da natureza, será para fornecedor de materiais de construção, a opção correta, letra E, tá bom? Vamos aqui para outra questão que diz o seguinte: analise a situação hipotética a seguir, tá? Então nós temos aqui uma situaçãozinha hipotética. Em uma vasta área de floresta, então nós temos aqui uma área de floresta, foi feito um desmatamento para fins econômicos. Então foi feito um desmatamento nessa área, tá? Nas áreas próximas às nascentes e às zonas acidentadas do relevo, a vegetação foi preservada. Então você está imaginando que você tem uma área de elevação, aqui você vai ter a cobertura florestal, tá certo? Aqui você terá a nascente, e aí ele está dizendo nas nascentes e nas áreas acidentadas, o relevo ele foi preservado, tá certo? Um levantamento preliminar cadastrou a biodiversidade com o objetivo posterior de resgatar a paisagem natural em caso de exaustão econômica da área. O objetivo desse projeto é a utilização da região para projetos agrícolas. Contudo, no cerne do planejamento está a preservação de áreas importantes à manutenção dos fenômenos naturais e geradores de equilíbrio natural. A partir dessa situação, pode-se afirmar que, pessoal, o que é que nós encontramos aí? Uma área que foi desmatada para fins agrícolas, mas deixou bem claro que existe uma área de zona acidentada e que foi preservada, como também foi preservada as nascentes, tá?
Então, a partir dessa situação, nós podemos afirmar o quê? Letra A, nós temos aí, a irrigação agrícola será feita por meio de poços profundos, haja vista a disponibilidade de água subterrânea, pois a infiltração é maior do que o escoamento. Pessoal, para poder ter uma infiltração maior do que o escoamento, era necessário ter a vegetação, já que a vegetação ela funciona como um amortecedor, tá? Por exemplo, se começa a chover aqui, o que é que acontece? Essa vegetação ela serve como amortecedor e a água infiltra. Sem cobertura vegetal, a água quando cai, ela já começa a provocar erosão e o escoamento ele tende a ser maior, tá certo? Bom, o segundo item diz assim: as áreas agrícolas correm o risco de ter prejuízo, haja visto os deslizamentos de terras nas áreas mais acidentadas. Por que não pode ser esse item? Porque no texto ele diz que preservou a vegetação das encostas, tá certo? O item C, os recursos hídricos estão sendo preservados à medida que a mata ciliar se encontra preservada segundo o projeto. Ó, a mata ciliar qual é? A vegetação dos vales dos rios, tá? Então, se o texto está dizendo que ocorreu a preservação, né, próximo às nascentes, nas zonas acidentadas, nós podemos considerar aí esse item tá como um item correto, certo? Vamos ver o item D. A irrigação por aspersão, tá, pode ser uma alternativa rentável, já que a região terá menor liberação de calor e, por conseguinte, menor perda por evaporação. Tá falso, pessoal, porque você retira a cobertura vegetal, então você altera toda a estrutura de evaporação, de infiltração, de evapotranspiração, tá certo? E o que é a irrigação de aspersão? É quando você tem o chamado aspersor, que aí ele vai pegar essa água e aí ele vai, né, girando e vai liberando água para toda a região da produção agrícola, tá bom? Tá certo? E o último item diz: o equilíbrio hídrico da região se dá a partir da preservação dos rios, pois as áreas inclinadas garantem o abastecimento deles através do escoamento superficial. No escoamento superficial, ele vai ser mais nessa regiãozinha onde ele fala do processo do desmatamento, tá? Então a opção correta dessa daí vai ficar a letra C. Bom, vamos para a questão que diz assim: em uma aula prática de geografia, um professor resolveu trabalhar os conceitos vinculados à orientação. No centro da quadra, desenhou uma circunferência graduada com 360 graus. Aliás, 360 partes. E nele dispôs os alunos na seguinte ordem. Bom, vamos pegar aqui essa circunferência, tá? Bom, daí nós temos o seguinte. Ele diz: José está na posição determinada pela estrela de Magalhães. Essa daqui, pessoal, é a grande dica da questão, certo? Quem é essa estrela de Magalhães? A estrela de Magalhães, pessoal, é uma homenagem ao navegador português Fernão de Magalhães, certo? É a estrela mais brilhante da constelação de Crux. Essa constelação de Crux é a constelação do Cruzeiro do Sul, tá certo? Então, você teria, tá, essa circunferência, se a gente for traçar aqui, ó, de maneira hipotética, o que seria a divisão nos dois hemisférios, né? Então, nós temos 360 partes. O Cruzeiro do Sul ele estaria nessa região aqui, ó, tá? Então, aqui sendo representado pelo Cruzeiro do Sul, deixa eu colocar aqui de outra cor para poder gente, certo? Ó, o Cruzeiro do Sul. Então, essa seria a posição de José, tá certo? Para cá seria o hemisfério norte e para cá seria o hemisfério sul, tendo em vista que o Cruzeiro do Sul ele só é visto no hemisfério sul, tá bom? Antônio fica a 45 graus a oeste de José. Então, Antônio vai ficar onde, ó? A posição do Antônio vai ser mais ou menos aqui, ó. Tá? 45 graus. Então, nós vamos ter o Antônio aqui nessa posição. Tá certo? Maria localiza-se a 180 graus de José. Opa, se é 180 graus, Maria vai estar aqui, ó. Essa vai ser a posição de Maria, 180 graus. Daqui para cá, ó, você vai ter aqui 180 graus, tá certo? No sentido anti-horário, né? Então, Maria estaria
aqui, ó, no sentido anti-horário, 180 graus, justamente aqui no norte. Marta está a 90 graus de Maria no sentido de movimento de rotação da Terra. O movimento de rotação da Terra acontece quando? De oeste para leste, tá certo? Então, você vai ter Marta localizada aqui nessa situação e a Terra gira, tá? Deixa eu pegar uma outra cor para a gente representar. De oeste para leste, tá certo? Então, você tem aí o leste, você tem aqui o oeste, você tem o norte e aqui o sul, tá certo? Então, vamos ver aí. José está no hemisfério setentrional. O que é que significa esse termo setentrional, pessoal? Setentrional ou boreal ou norte. Não. Qual foi a dica que disse? Que ele está na Estrela de Magalhães e o Cruzeiro do Sul, ele só é visto no hemisfério sul. A estrela polar só é vista no hemisfério norte. Tá? Então, isso aqui vai ser falso. O item B. No item B diz: Antônio está no ponto colateral noroeste, pois está à esquerda de José, já que José se encontra no ponto colateral norte. Pessoal, José está no ponto cardeal sul, tá certo? Que é a Estrela de Magalhães, tá bom? E aí, ele estaria mais ou menos numa posição sudoeste, Antônio, tá? Portanto, item falso. Beleza? Bom, o item C. No item C, nós temos Maria está no hemisfério norte, já que está do lado oposto à localização de José. Com certeza, a opção correta, letra C. O item D diz: Marta está no ponto cardeal oeste, pois encontra-se a 90 graus de Maria no sentido leste-oeste. Pessoal, o que foi que ele falou? No sentido de movimentação, de rotação da Terra. E esse sentido, ele é de oeste para leste, tá certo? Portanto, falso. E o item E diz: Maria está em um ponto colateral, já que entre um ponto cardeal e um colateral tem-se uma variação de 180 graus. Pessoal, 180 graus seria de um cardeal para cardeal, tá certo? Tranquilo? Então, a opção correta dessa daí fica, de fato, a letra C de coraçãozinho. Bom, mais uma questãozinha que diz assim, ó: analise os gráficos a seguir. Nós temos um gráfico que diz água salgada, 97,5%, água doce, 2,5%. Aqui no segundo gráfico nós temos, tá, uma relação do que seria água doce. Desses 2,5%, 69% está congelada. 30% água doce no subsolo e 1% outros. Quer dizer, quando você considera aí água congelada e água no subsolo, esses outros aqui, nós vamos ter água dos rios, dos lagos, das lagoas, tá certo? Então, nós temos pouca água potável, como assim a gente chama, tá bom? Daí, vamos lá para o... Nós temos aí o seguinte: distribuição da água na Terra, né, que é o que está no gráfico. A partir dos gráficos, pode-se concluir que, letra A crise atual em torno de água é explicada pela baixa incidência sobre a superfície e em subsuperfície. Falso, né, pessoal? Tá? Vocês viram lá que nós temos muita água. Quando ele fala aí baixa incidência, tá? O planeta poderia se chamar planeta água ao invés de planeta Terra. Quando você fala de água potável, aí não, aí é pequena a distribuição. Por isso o grande medo de que diversos artigos e estudos mostram do fim da água potável. Mas nós temos métodos hoje, como por exemplo a dessalinização, que é bastante usada em diversos países, inclusive aqui no Brasil. O item B diz: a água doce ocorre em pequena quantidade no planeta, daí a possibilidade de esgotamento das reservas de água potável. Tá certo? Beleza? Então a opção seria essa daí: a água doce ocorre em pequena quantidade no planeta. Vocês viram no gráfico anterior que a maior parte é salgada, né? Não é água doce, tá bom? O item C: o acesso à água e as técnicas de uso dele estão no centro da discussão da crise dos recursos energéticos do planeta. Tá falando sobre isso aí, pessoal? Nós não temos nenhuma relação com isso aqui. Poderia ser certo em outra questão, tá?
Então, mas o gráfico não nos mostra isso aí. Nós temos que analisar a partir dos gráficos. O item D diz: a crise dos recursos hídricos observada no planeta tem, na sua baixa ocorrência, a única explicação. Também falso, nós temos muita água. A baixa qualidade da água em subsuperfície é a explicação para o descarte das águas dos lençóis freáticos. A baixa qualidade, pessoal, ela não é um fator natural, ela é um fator antrópico, tá certo? A qualidade da água, ela é o resultado do que nós fazemos com ela, tá bom? Então a opção correta dessa daí vai ficar a letra B de beijinho.